Então você disse que não é muçulmano. Então qual é a sua origem? Desculpa, só um segundo. Estou ouvindo áudio duplo. Só preciso te silenciar do outro lado. Aí está, legal. Desculpa. Você perguntou sobre a minha origem. Eu perguntei no que você acredita. Basicamente, Ah, eu acredito em Deus, mas não acredito em religião. Eu não acho que a religião é o que deveria ser. Eu acho que as pessoas transformaram isso em algo que não deveria ser. Deveria ser um caminho. você pode repetir isso de novo. Você disse que acredita que a religião é o quê? Não é. Então, a religião deveria ser uma jornada em direção a Deus, mas as pessoas transformaram isso em um sistema baseado em crenças. E acham que só porque acreditam em um conjunto de doutrinas, Deus está feliz com eles, e que é só isso que Deus quer deles, apenas acreditar, em vez de realmente tentar fazer a jornada em direção a Deus. Certo, creio que as pessoas mudam de religião. Ah, não. Eu acho que bem, eu acho que a religião se torna uma questão de identidade. As pessoas fazem do jeito de viver a sua identidade e dizem: "Ah, eu sou cristão. Porque eu acredito nisso e aquilo é o suficiente para eu ser salvo." Ou eles acham que eu sou muçulmano e isso é o suficiente para eu ser salvo. Em vez de realmente tentar ser justo e trabalhar para se aproximar de Deus enquanto estão vivos. Tipo, faz sentido. E você? Mais ou menos, Faz sentido, mas não é racional, mas faz sentido o que você disse. Então, tá, antes de eu, questionar isso e, sei lá, comentar sobre, eu vou te deixar falar. Talvez você tenha uma pergunta primeiro que queira fazer. Ou você quer que eu fale sobre o que você acredita? Não, na verdade eu tinha várias perguntas diferentes para você sobre o Islã. De tá, A principal pergunta que eu tenho no momento é sobre um vídeo seu que eu revi a respeito da Kaaba. Ah, foi onde alguém te perguntou: por que você adora a Kaaba? E você disse que não. E é só uma igreja. E é uma igreja. Obviamente. Por que você disse que era como uma igreja? Não. é uma casa de Deus, assim como os cristãos têm uma igreja e os judeus têm uma sinagoga, etc. Então eu tô aproximando a ideia, mas claro, a Caaba não é uma igreja, sabe? Mas pode falar. Sim, Então, eu consigo entender esse ponto em relação a onde todo mundo na época estava orando junto. E eles estavam perguntando: Muhammad, para qual direção a gente deve olhar? Porque a gente está olhando para direções diferentes. Eu consigo entender quando você diz que o ponto é que, você deve olhar para uma direção específica. Então todo mundo meio que está olhando para a mesma direção quando tá junto. na oração em congregação, não, havia uma quibla anterior à Caaba. Era a mesquita de Jesus primeiro. Essa foi a primeira quibla que foi estabelecida. E o Alcorão menciona aqui no capítulo 2, versículo 142, por exemplo. Em frente, diz que a ignorância do povo vai fazer com que eles digam ou perguntem o que fez com que eles mudassem a direção da oração. Então, havia a primeira direção da oração, e então Allah mudou a direção da oração, e aquela primeira direção da oração era um teste que Allah Azza estava fazendo para o povo, que é mencionado nesses versículos do Alcorão. Se você ler eles adiante, o que você quer dizer? O teste. Allah Azza está testando o povo, porque essa direção da oração é a mesma direção da oração. Para os povos anteriores do livro, como os cristãos ou os judeus especificamente, eles estavam se direcionando para o Jesus. Então Al-Asa fez isso como um teste também. Para os crentes fazerem a mesma direção da oração e ver qual seria a reação dos crentes em relação ao profeta Islã dando o mesmo comando de se direcionar para a mesma direção da oração que os judeus, por exemplo. Então Al-Asa simplesmente mudou a direção da oração em direção à imagem do Aaron. Se você ler esses versículos, como eu disse, você vai encontrar a explicação dentro dos próprios versículos. É, eu acho que todo mundo meio que tira sua própria interpretação disso. Às vezes eu vou ler e provavelmente vou chegar a uma interpretação diferente. Mas eu tô confuso. Desculpa, eu tô confuso porque eu achava que Abraão tinha criado a Caaba, ou a primeira Caaba, antes de ser destruída e reconstruída. Então, por que foi de Abraão para Jesus e depois de volta para Meca? Eu não disse que foi Abraão através de Jesus. Não, desculpa, você não disse Abraão. Não, eu não disse isso. Ele começou com Abraão, depois foi para Jesus e depois voltou para Caaba. Eu não disse isso. A primeira coisa é que naquele vídeo, se você assistir o vídeo que você está se referindo, eu também mencionei que os estudiosos têm uma discordância. Se a Caaba foi primeiro construída,
por Adão e depois reconstruída sobre as fundações por Abraão, ou se foi primeiro construída por Abraão. E o Alcorão. Eu inclino para a posição de que foi primeiro construída com Adão e depois reconstruída por Abraão. Por que o Alcorão diz isso? Ele estava levantando as fundações, então já havia fundações da casa existentes que ele estava levantando. Essa é uma maneira de olhar para isso. Também agora, sobre a mudança de direção. Eu disse no começo, quando o profeta veio até o povo, a primeira direção foi Jesus. A gente não está dizendo que foi a casa e depois foi Jesus, não. A primeira direção foi Jesus e depois foi mudada para Caaba. Muhammad mudou para Kaaba. Então a questão é que agora, estamos indo para todo lado. Eu só estou abordando o que você estava dizendo no começo sobre isso. Todo mundo está orando em todo lugar, então eu só estava corrigindo esse ponto que não, nem todo mundo estava orando em todo lugar, no começo do Islã. E aí a Kaaba foi introduzida. Não, havia uma direção de oração, e então essa direção de oração foi mudada para uma direção diferente. Certo. Então eu tô realmente confuso porque eu achava que, a Kaaba quando Muhammad apareceu estava cheia de ídolos, e todo mundo estava orando em direção à Kaaba naquela área. De qualquer forma. Quem é esse? Bom, porque obviamente as pessoas, entre os árabes na época, elas não eram muçulmanas, elas eram só o que quer que fossem. E aí é quando, como é que é? Eu acho que você está confundindo muitas coisas aí. Você está confundindo os árabes pagãos com os ensinamentos do Islã e o que os muçulmanos estavam fazendo. Essas são coisas separadas. Então, tudo que eu te falei agora é o que os muçulmanos estavam fazendo. A gente não se importa com o que os árabes pagãos estavam fazendo. Tinha ídolos ao redor da Kaaba, e eles não estavam orando em direção à Kaaba. Eles estavam orando para os ídolos, sabe? Eles não estavam orando. Não, não. Eles estavam orando para os ídolos. Eles acreditavam que a Kaaba era um lugar sagrado. Porque ainda havia vestígios da religião de Abraão entre os árabes pagãos. Então eles ainda acreditavam que esse era um lugar sagrado. Porque ainda restavam ensinamentos de Abraão. Mas eles tinham ídolos, mais de 300 ídolos ao redor da capital, e eles costumavam orar para esse lado. Não, então eu tô confuso. E eles acreditam nesses ídolos. Eu tô te explicando. Tô explicando. Desculpa, continua. Tá tranquilo. E eles costumavam adorar esses ídolos, e acreditam que os ídolos os aproximam de Allah. Eles colocaram eles ao redor da Kaaba. Sim, eles acreditam que a Kaaba é um lugar sagrado, mas não estavam rezando para a Kaaba. Eles não eram um grupo de pessoas se reunindo, rezando para a Kaaba, como os muçulmanos agora rezam na direção, e não para a Kaaba. Então, eles não estavam rezando naquela direção. Então, os árabes pagãos eram adoradores de ídolos. Eles costumavam fazer ídolos, ter diferentes deuses, que criavam. Eles podem ser deuses, se você quiser chamá-los, porque eles não acreditavam que eram os deuses absolutos. Eles apenas acreditam que são meios de aproximá-los de Allah, o verdadeiro Criador, o único Deus verdadeiro. Muçulmanos, seguidores do profeta, oravam primeiro em direção a Jesus, depois mudaram para Kaaba. O que o profeta disse aos seus seguidores, as pessoas que aceitaram sua mensagem, é disso que eu estava falando. Então, quando as pessoas que aceitaram a mensagem do Islã, os muçulmanos que seguiram o profeta Muhammad, ele deu primeiro uma direção de oração em direção a Jesus, e depois essa direção de oração foi mudada mais tarde para Kaaba. É isso. Não, então eu tô só confuso sobre por que os pagãos estariam colocando qualquer coisa na Kaaba-se. Ao redor dentro. Ao redor, dentro. Por que eles fariam isso se alguém não disse a eles para rezar naquela direção desde o começo? Eu só tô me perguntando quem disse a eles para rezar para quem. Porque, do jeito que eu vejo, Jesus não veio. E, desculpa, sim, a oração deles não é como, eu não sei. Você está realmente confundindo diferentes coisas, e é assim que você está se confundindo nessa questão, porque você está confundindo. O que os muçulmanos fazem é diferente do que os pagãos fazem. Os árabes pagãos não rezavam como os muçulmanos. Por exemplo, a maneira como nós rezamos, a maneira como você nos vê rezar, nenhum deles costumava rezar assim. São os ensinamentos do Islã. Tipo, você não imagina eles dando a volta na Kaaba e se prostrando, porque eles não estavam fazendo isso, porque isso não fazia parte dos ensinamentos de qualquer forma. Eles costumavam ir até esses ídolos, fazer sacrifícios, por exemplo, dar a eles, sabe? Como os pagãos, os ensinamentos normais dos pagãos, o sacrifício, dar a eles sacrifícios, ou dar certas coisas. Isso e aquilo, era isso que eles costumavam fazer. Então eles pediam coisas. É isso que eu quero dizer com oração. Eles pediam a eles, me dá isso, me dá aquilo. Era isso que eles costumavam fazer. Então, o que você está tentando imaginar, eu não sei se você sabe. Imaginam que os muçulmanos estavam fazendo e depois colocando isso em cima do que os pagãos estavam fazendo. Que é M1. O que eu tô tentando fazer é entender a linha do tempo, porque eu tô tentando entender que Jesus veio e Jesus nunca disse. Você precisa rezar nessa direção específica, tipo, sim, ele se prostrou com o rosto no chão. Eu não tô negando isso, porque é isso que a Bíblia também diz.
Ah, mas ele nunca disse, ó, quando você se prostrar, você precisa se prostrar nessa direção específica. Então, estou pensando porque você disse que costumava ser Jesus e depois foi para o carro. Mas eu tô me perguntando quando. Quem disse isso em relação a Jesus e depois quem disse para ir até Kublai? Foi só Muhammad que disse isso? Ou foi alguém mais que disse isso primeiro? Certo? Então, qualquer direção de oração. Eu vou simplesmente responder isso da maneira mais simples. Qualquer direção de oração é dada pelo profeta como uma revelação de Allah. Certo. Então só a primeira direção e a segunda direção agora. A segunda coisa que disse sobre Jesus disse que é cristão, né? Disse, tá em Deus, mas acredito no profeta. Então, como um crente em Deus, como sabe o que Jesus disse? Bom, eu sei que a Bíblia tem citações de Jesus e coisas assim, então, e não tem nada. Esses são historicamente confiáveis. Tão confiável quanto um Alcorão para mim. Para mim, como alguém que não acredita em nenhuma dessas duas religiões, elas são igualmente confiáveis. A gente não tá falando de opiniões pessoais aqui. Obviamente, não é assim que as discussões funcionam. Discussões funcionam com evidências. Tipo, o Alcorão, como ele é preservado, não tem nada a ver com a tradição bíblica ou quantas Bíblias existem. Nesse sentido, A gente tá entrando em canseira. não, não. Mas eu tô só lidando com os pontos que você tá mencionando. Então, eu tô quebrando a premissa do seu ponto. A premissa era que Jesus não disse a ninguém para orar nessa direção. Eu tô discordando dessa premissa, que é que você não sabe o que Jesus estava ensinando. De qualquer forma, é por isso que eu fui lá. Então, meu ponto é que você não sabe os verdadeiros ensinamentos que Jesus estava passando para o povo dele. E a Bíblia não é uma fonte histórica confiável para as afirmações que ele fez. Portanto, a gente não está realmente interessado no que Jesus exatamente disse a eles. Como orar na Bíblia? Eu não sei se isso faz sentido ou não. Faz meio que sentido do seu ponto de vista. Tipo, eu entendo que essa é a sua opinião sobre isso. Mas, obviamente, como eu disse, cada um teria sua própria perspectiva e sua própria opinião. Tipo, vai ter cristãos que vão dizer que, na verdade, o Muhammad foi dado a palavra dele. Desculpa, qual parte do que eu disse era opinião? Ah, o fato de que nada disso pode ser, confiável. Tipo, não só porque não di. Isso é uma realidade. Não existe uma única escrita, da época de Jesus, escrita por ele ou por alguém que ele tenha dito diretamente para escrever. Não tem nada, disponível daquela época, certo? A gente vai deixar isso de lado por um momento, para a gente poder voltar pro carro. Mas eu quero tocar nesse assunto depois, se tem tempo. Eu não quero tomar seu tempo. Mas eu não quero ficar na capa por muito tempo. Eu já fiz 2 vídeos sobre a capa. O que eu gosto de fazer no meu canal é só, tipo, você sabe, repetir as mesmas coisas. Eu entendo, então se você tiver algo mais útil, pode falar. Bem, a pergunta ia ser assim: eu posso, como eu disse no começo, eu consigo entender dizendo tudo bem. Todo mundo virado para essa direção específica para que todo mundo esteja orando para o mesmo lugar quando tá em congregação. No entanto, não para por aí. Aí depois fala que você precisa ir a esse lugar uma vez na vida. E aí, quando você vai a esse lugar uma vez na vida, você também precisa dar 7 voltas ao redor dele. Nesse ponto, eu começo a pensar que, ok, tem algo mais especial na Kaaba do que só uma direção de oração. Certo, deixa eu perguntar isso. Se eu não for a Kaaba e morrer como muçulmano, tem alguma ideia? Tem alguma dúvida sobre a minha salvação na vida após a morte? Ah, bem, segundo vocês, não. Porque depende das circunstâncias, sim. E não. Então, se você teve a chance de ir e não foi, aí sim. Tem dúvidas sobre a salvação. Mas, de novo, tudo depende do que você acredita. Porque algumas pessoas acreditam que os muçulmanos vão para o inferno por um tempo e depois vão para o céu de novo. Além disso, todos os muçulmanos acreditam. Ok, então. Ok, o profeta disse. O profeta disse, tipo, tá bom, na verdade foi isso que o profeta disse. Show. Então, sim. Então, para responder sua pergunta, se fosse mais algo relacionado à adoração real, de verdade, então isso afetaria sua salvação se você não fizesse. Isso é uma ordem. Tem coisas que vão afetar mais a sua salvação, como as 5 orações diárias, se você não as fizer. Sabe, isso é algo que eu consigo diferenciar entre você ser um descrente e um crente. E isso é só para Deus. Essa oração que a gente faz é para tentar chegar a Kaaba, só porque Allah ordenou em algum momento da vida de alguém. Se eles puderem, se tiverem a capacidade financeira e física para isso, eles podem fazer. Mas se eles morreram antes de fazer isso, ou não tinham a capacidade financeira e física, porque hoje em dia é caro fazer isso, então, não tem nada sobre eles.
No dia do julgamento, eles estão completamente livres. E se alguém tiver a capacidade de fazer isso e não fizer, então ele está cometendo um pecado. Mas esse pecado não vai tirar ele do Islã. E isso não vai significar que ele não vai entrar no paraíso eventualmente. Então isso mostra o nível de importância que você está tentando dar. Esses pontos que eu estou levantando vão lidar com a questão que você está falando. Não completamente, porque ainda coloca esse lugar específico como um lugar especial que você, se puder, deve ir. E não é só ir. Até lá, é dar a volta ao redor dela 7 vezes. Você tá dando a volta na própria Kaaba. Então você não tá só. Então, tem algum tipo de importância na Kaaba além da direção, né? Eu falei isso. Eu disse, é a primeira casa. Claro, quem disse que a Kaaba é só uma direção? Eu não disse isso. Até no vídeo que você assistiu, eu disse, essa é a primeira casa de Deus a ser construída para a humanidade. Então é uma casa de Deus. Então, é a primeira casa. Então, tem significado por causa disso. Claro, é considerado local sagrado para os muçulmanos. Certo, então por que você? É onde Deus reside? Ou é só? Significa que é uma casa onde você adora a Deus, etc. Todas essas coisas diferentes. Claro que Deus não. Viva dentro do quando. Na língua árabe, existem diferentes usos. Por que quando você diz minha coisa, uma delas é rabugenta? É uma maneira rabugenta de dizer minha coisa. Essa é uma maneira rabugenta de atribuir algo a si mesmo fora de ordem. Então, tem certas coisas que Allah atribui a si mesmo fora de ordem. Uma delas é a Kaaba. Eu pensei que ele atribui a si mesmo. Essa é uma palavra forte porque eu pensei, você não deveria. É acaso? É isso eu quero dizer ao atribuir a si mesmo. Eu só tô pensando nisso porque você não deve atribuir parceiros a Deus no Islã, certo? Entenda a lógica. Não, Eu acho que fingir que você não entende conceitos básicos. eu sou um idiota. Eu sou um idiota. Eu não sei. Você disse isso, não eu. Mas, para simplificar, se eu digo que essa é minha garrafa, isso não significa que essa é minha parceira agora? Sim. Então, quando eu digo que Allah atribui coisas a si mesmo, significa que ele as possui. Por honra, ele atribui. Allah possui tudo. Mas quando ele menciona a coisa específica que ele possui, é uma maneira honorária de se referir a essa coisa. Na língua árabe, é chamado de nisper. Então, uma atribuição de honra, uma atribuição de honra. Então tem muitas outras coisas que ela também atribuiria a si mesmo. E elas são atribuições por honra, etc. Então, lidando com isso. Mas como eu disse, ainda estamos focando na mesma coisa que você falou. Você tem algo de substância para falar. Ou só como acabar. A gente precisa de algo mais que seja importante sobre a existência de Deus, evidências para o Islã, se é verdade ou não. Você tem algo importante para falar ou eu devo lidar com a sua posição agora? Pode falar. Não, então a outra coisa é que eu acho que tudo isso foi importante, mas. Obviamente, é uma questão de perspectiva. Então, a outra coisa foi o fato de que você disse que Deus te disse isso. Deus me disse, eu disse isso. Bom, sobre a Kaaba, você disse, Deus nos disse através do Alcorão, claro. Não é como se ele tivesse falado comigo especificamente. Então o fato é que o Alcorão na verdade não foi escrito por Deus. Foi dado, de acordo com suas histórias. Foi dado ao anjo Gabriel, que então deu a Muhammad. Então Muhammad recitou isso. Então essas pessoas pegaram essa recitação e escreveram, certo? Sim, memorizou e escreveu. Então, passou por algumas cadeias aí. Para ser a palavra direta de Deus, ou a palavra de Deus, é uma afirmação meio exagerada. Quando, tecnicamente, foi a experiência de Muhammad. Com o anjo que ele então escreveu, tá, então você disse há alguns minutos, eu sou um idiota e eles duvidam de mim. Eu vou dizer que você disse o homem. Se esse é seu nome, eu não sei se estou dizendo certo. O homem disse que ele é um idiota. E então as pessoas que estão me ouvindo na transmissão vão me ouvir dizendo: o homem disse que ele é um idiota. E depois ele vai contar isso para um dos amigos dele. Isso não muda o fato de que você é quem disse: eu sou um idiota. E não fui eu nem as pessoas que estavam ouvindo. Desde que as pessoas que estão transmitindo a informação sejam todas confiáveis e não haja problemas. Mas como sabemos que é tão subjetivo? É subjetivo, mas essa é a questão. Nada é subjetivo. Um é o anjo de Deus e o trabalho dele é, na verdade, trazer a revelação. Esse é o trabalho do anjo Gabriel. Ou seja, ele é o arcanjo, que é
Esse é o trabalho do anjo Gabriel. Ou seja, ele é o arcanjo, que é. O trabalho dele é trazer a revelação. Então, ele traz a revelação. Esse é o trabalho principal dele, certo? Então, eu sei que a gente sabe, que ele pode trazer a revelação da maneira certa. Então o profeta Muhammad, que é o mensageiro de Deus, entrega a mensagem. Então ele entrega exatamente da maneira correta. Porque o anjo Gabriel está supervisionando também e ela está supervisionando e vai corrigir se houver algum problema. Então as pessoas estão escrevendo essa revelação, que é como temos esses manuscritos, ou o Alcorão é escrito e memorizado, que é o que temos. As correntes de narração, ou as correntes de transmissão, que voltam até o próprio profeta. Então é assim que sabemos agora, eu entendo, mas tudo isso é subjetivo, é tudo confiar na palavra de Muhammad. As pessoas definitivamente têm uma experiência com o anjo, definitivamente. Recebem uma mensagem de um anjo de Deus. Agora é um tópico um pouco diferente. Ah, sim, porque você falou daquela coisa de preservar. Agora estamos indo para outro lugar, tipo, você está mudando de assunto. Então, sobre ser subjetivo ou não, existem evidências que estabelecemos através de mostrar que o Islã é a verdade. Através da vida do profeta Muhammad, o que ele fez, o que ele disse, etc. E através do Alcorão em si sendo um milagre e uma evidência. Isso é separado do que você estava falando, então não tem nada subjetivo aí. Mas eu vou seguir. Agora para sua posição, porque eu realmente preciso passar para outras pessoas. Tranquilo, tranquilo. 30 minutos. Então eu vou te perguntar algumas coisas. Você disse que só acredita em Deus, mas não está realmente seguindo uma religião específica. Correto. Aí você disse, você faz o bem nisso. Então, onde você traz o seu bem? Como você sabe o que é Deus e quem é Deus? Experiência pessoal. Experiência pessoal. Então, se você experiencia Deus como uma batata, outra pessoa pode experienciar Deus como. Tem gente que adora tudo. Batatas, sabe? E rato. E vacas e tudo mais. E árvores. E as pessoas adoram tudo hoje em dia. Então, se você percebe Deus como algo através da sua experiência pessoal e outra pessoa, ele percebe como outra coisa através da experiência dele. Como podemos determinar quem está certo? Eu acho que você não faz isso, porque é uma experiência pessoal. Tudo o que você pode fazer é ver o fruto. Ver que fruto eles estão dando. Se eles estão vivendo de uma forma que estão adorando vacas e esperando milagres das vacas, então, obviamente, você diria, isso é um pouco estranho, enquanto eu não tô nem aí. Essa é a experiência pessoal. Por que você diz que é um pouco estranho? Porque, eles estão pedindo coisas de uma vaca, uma manifestação física. Eles tiveram uma experiência pessoal, assim como você teve, mas a minha experiência física foi com um ser físico. Foi com um ser infinito que não um existe nesse reino. Mas isso é só uma afirmação. Então eles poderiam afirmar que a vaca é na verdade um ser infinito. Que, você sabe, à noite, quando está escuro, se transforma naquele ser perfeito e faz todas essas coisas diferentes. Então ainda é uma experiência pessoal. Eu tive um sonho onde a vaca veio com asas, sabe? E me deu um pouco de leite. E esse ponto que estou tentando te mostrar aqui é. Se você afirma, sabe, que não segue religião só com base na sua própria experiência pessoal. Isso é só uma afirmação que qualquer um pode fazer. E ninguém nunca vai encontrar orientação. Vai acabar em anarquia e caos. Todo mundo afirmando que isso está certo e isso está errado. Minha experiência pessoal é melhor que a sua. Meu Deus é melhor que o seu. E isso nunca pode ser uma orientação. Tente haver uma maneira objetiva, em que as pessoas possam chegar a um acordo no final. Então, eu diria. Talvez pense sobre isso em relação à sua posição. A segunda coisa, sobre os frutos, as coisas boas e ruins que eles fazem. Não pode determinar certo e errado sem Deus. Se usa a sua experiência. Todo mundo tem uma experiência. Vão determinar. Diz tá certo. Dizem tá errado. Diz tá errado. Dizem tá certo. Você não acredita. Desculpa. Então eu só estava dizendo que não faz sentido ter essa visão de mundo, basicamente. Então, algumas coisas sobre isso. Então, você acha que os seres humanos nascem com um senso inato de moralidade? Ou você acha que é só algo que eles podem aprender? São duas coisas. Então, tem certas coisas com as quais nascemos, que chamamos de fitra como muçulmanos. Certas coisas, como não se pode matar, estuprar ou roubar, ter relações com a sua mãe, incesto. Essas coisas com as quais você nasce, sabendo instintivamente o que é errado. Então tem outras, muitas outras coisas que você precisaria de revelação para te dar uma visão completa do que é certo ou não. Então a revelação é necessária. Certo. Então,
Porque a questão é que a gente não conseguiu testar o Alcorão completamente quanto à sua validade e tudo mais. Então, qualquer coisa que eu diga não vai ser porque você quer falar sobre mim, certo? Então, essa é a coisa que eu te falei sobre o que você queria por mais de 30 minutos. Isso que tô dizendo, eu quero repetir. Me deixe terminar, se você me deixar terminar. Eu te deixei falar sobre o que você queria por mais de 30 minutos. E literalmente, nem 5 minutos se passaram. Eu tô te perguntando sobre o que você acredita. E aí você diz que a única coisa que você quer é falar sobre mim. Eu acho isso bem injusto. Não, 100%. Entendi. É por isso que eu disse isso. 100%. Eu te dei a maior parte do tempo para falar sobre o que você queria. Você queria falar sobre dar a volta na Kaaba e batata e coisas estranhas. E diferentes, sabe? Se você tivesse falado sobre isso, que era importante desde o começo, eu teria respondido a você sobre isso. Como a validade do Alcorão. Você teve a chance de falar sobre isso. Mas sua prioridade era falar sobre as outras coisas que você comentou. A direção da oração, a volta na Kaaba e isso e aquilo, que são coisas que já discutimos antes. Mas agora, tem bastante gente também nos bastidores. Você é bem-vindo a voltar se quiser fazer essa pergunta específica. Eu não sei qual pergunta específica, a validade ou qualquer outra pergunta que você queira discutir. E aí, quando você voltar dessa vez, talvez a gente possa ter uma conversa sobre isso. Beleza. Encablé. Foi bom conversar com você. Ulissa, você também. Obrigado pelo tempo. Tchau.